Espero que todos estejam como eu, mascarado, todos estejam se cuidando, porque a nossa situação no nosso município chegou aonde esperava-se que chegasse. Eu sempre tenho dito nas lives, sempre tenho dito, cada vez que eu converso com o meu amigo Luzardo Chaves, que o problema todo não é que a gente possa se esconder da pandemia. A pandemia é que nem o vento, a gente consegue se esconder dela. A gente só é obrigado a fazer afastamento social, lavar as mãos com álcool ou com sabão simplesmente. O álcool a 70%, manter o distanciamento social, não fazer aglomerações, não fazer festinhas em casa convidando 20, 30 pessoas. Por quê? Porque no momento em que nós tivermos muita gente doente, imaginem que entre os doentes estarão os médicos, as enfermeiras, os técnicos, hospital cheio e sem gente para nos cuidar. Vamos fazer o quê? Eu já falei esses dias, sentar no meio-fio e chorar, porque é isso que vai acontecer. Então, a única forma que nós temos de ter gente que nos cuide é se nós cuidarmos de todos. Eu estou hoje com 18 pessoas dentro da Secretaria de Saúde que estão afastados porque estão com Covid, ou porque tem parente com Covid, ou porque tem alguém suspeito na família com Covid, e enquanto se comprova se está ou não está, tem que ficar afastado. Ou seja, chega um momento em que, se o vírus pegar todo mundo ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Fica sem solução, porque você está doente e não tem quem te cuide. Esse é o grande problema. Mas, voltando à pergunta do que o Luzardo me fez agora, é o seguinte: houve mudanças que tivemos que fazer, e essas mudanças estão sendo combinadas, primeiramente pelos secretários municipais, começando em Campo Alegre até Portunhol. Fizemos reunião de secretários, estabelecemos normas para que todos sigamos as mesmas ou muito parecidas. Fizemos também uma reunião ontem, que foi feita dos prefeitos, ontem pela manhã os prefeitos fizeram, e à tarde inteira, com a presença pelo vídeo do prefeito Júlio, que por estar com o Covid está afastado, então ele tem todo o tempo do mundo, porque está em casa. Então ele ficou a tarde inteira conosco e estabelecemos uma minuta, que eu tenho aqui na mão, que isso aqui é a minuta que nós fizemos, com várias e várias páginas, onde nós falamos de tudo um pouco, desde bares, restaurantes, cultos, tá? Todas as coisas que fizeram. Na prática, continua como estava até esses dias atrás. Apenas ficou mais rígido. No que diz respeito ao transporte coletivo, não nos cabe a nós, secretários, não nos cabe aos prefeitos ir contra um decreto estadual que proibiu o transporte coletivo. Então, para São Bento do Sul, o que foi feito? Foi feito um fretamento, não é transporte coletivo. Eu coloquei inclusive que o transporte dos funcionários da Secretaria de Saúde, ao qual foram somados os funcionários do hospital, não é transporte coletivo, é transporte de tropas para os soldados que estão na linha de frente. Portanto, essas pessoas têm que ter um jeito de chegar ao seu trabalho, senão voltam ao que eu te falei atrás. Quem vai nos cuidar? Então, assim, isso aí está sendo feito, já está funcionando. Foi feito um fretamento para os funcionários da saúde e do hospital, para que eles possam recorrer até ao trabalho e dessa forma manter o atendimento que nós todos precisamos no nosso dia a dia. Tá? No que diz respeito a bares e restaurantes, não foi nada proibido. Apenas foi estabelecido, por exemplo, restaurantes fica aberto até as 22 horas, tá? Aí fecha as portas e tem uma tolerância para que todo mundo saia até as 22h30. Portanto, após isso, haverá multa, o fiscal poderá aparecer e não vai ter xixi minha nega. Me perdoem o termo chulo, mas não vai ter ai ai ai. Por quê? Porque se a gente não for duro, exigente, né?
o pessoal acha que a coisa não é a sério. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. Quando passamos em março, um período, todo mundo em casa, guardado, onde o pânico era muito grande, eu disse a vocês, eu lembro de ter dito na live, acho que é prematuro isso. Né? Erramos o timing, como se diz. Né? Erramos o tempo. Naquele tempo, nós tivemos o primeiro caso aqui em abril documentado. E depois, a posteriori, lá em abril, nós descobrimos que uma senhora tinha tido em 12, 11 de março. Mas foi um caso. Os casos começaram depois. Bem quando não havia casos na nossa cidade, estava tudo fechado por ordem do governo do estado. Lembram? Agora que está todo mundo cansado de estar guardado às 7 chaves, agora todo mundo está louco para sair, e agora é que nós teríamos que estar fechados. Por quê? Porque nós temos uma base de 12, 13 casos por dia, né? E podem observar que a imensa maioria são jovens, portanto a gente que andou circulando quando? Depois da abertura. Quando houve um pouco da abertura, os jovens se lançaram para todos os bares e restaurantes, né? Onde havia música ao vivo, o pessoal dançando, sem máscara, tomando chopp. Aí foi um espalho de vírus que foi uma coisa fantástica. Resultado, deu no que deu. Hoje nós estamos então com 7 óbitos, tá? E para isso nós temos que ser mais rígidos nas nossas decisões. Os cultos, tanto católicos quanto religiosos de outro tipo, não foram proibidos. Vai ter que ter aquela limitação, 1,5 metro de raio em um e outro. Todo mundo vai ter que ter a sua máscara colocada. Se puder fazer por teleconferência, melhor, né? Mas as proibições não vão ser proibições que venham a estrangular o comércio ou a indústria. Agora, o cara vai poder entrar na loja? Vai, mas desde que respeite, não vai ficar encostado no outro. Eu estou aqui a mais de 1,5 metro do Luzardo, né? Então, a gente está se respeitando no sentido de que se eu estiver por acaso, eu não vou passar para ele e vice-versa. É isso que nós temos que fazer. A vida tem que ser levada em frente, nós temos que levar a vida para frente, mas temos que ter esses cuidados. O que não dá para permitir, e isso é uma coisa que a gente vai ter que pedir encarecidamente, porque é uma recomendação, não pode ser uma proibição, né? É que não façam festa em casa, gente, pelo amor de Deus. Os dois óbitos que tivemos na vizinha cidade e a querida Campo Alegre, é marido e mulher. O que vocês acham que foi? Um levou para o outro, óbvio. Né? E são 2 pessoas de idade. Então, provavelmente, netos e filhos levaram para casa. É isso que nós não queremos para o nosso município. É isso que nós não queremos para a nossa gente. Então, eu falei em restaurante. O que mais que temos aqui? Salões de beleza estão liberados. Também, com todas aquelas precauções que você sabe. Um longe do outro, uso de máscara, limpeza, sai um cliente, antes do outro sentar, dá uma limpada nos bancos, onde vai se encostar, a cabeleireira tem que passar álcool gel nas mãos, essas coisas que todo mundo, ninguém é careca, mas todo mundo está careca de saber o que tem que fazer. Não vai me dizer que não sabe, porque se não souber, pelo amor de Deus, não está nesse planeta, deve estar em Marte. Porque é o que você fala em todo dia. Você fala 24 horas por dia, as 4 meses completos, só você fala em Covid. Então aquele que me disser que não sabe o que tem que fazer, ou é mentiroso, ou simplesmente não mora nesse planeta. E eu não acredito que a gente seja nenhuma coisa nem outra. Né? O que mais que nós falamos aqui? Academias de ginástica, musculação, crossfit, está liberado. Com as mesmas regras, com uma exceção. Né? Você sabe que eu sou meio jocoso quando falo. Esporte que tem agarração não pode, pelo óbvio, né? Pelo óbvio. Esporte que tenha contato corporal, como por exemplo, luta grega, que os caras ficam lá, não pode, óbvio que não. Né? Judô, jiu-jitsu,
coisas que tenham contato, futebol de salão, coisas que têm contato. Não esqueçam vocês que esses dias atrás um time inteiro não pôde jogar porque tinha 19 dos 23 jogadores com Covid. Como vocês acham que vocês pegaram? Eles pegaram no convívio do dia a dia. Por quê? Porque como eles estão jogando, um encontra o outro, bate bola, isso, aquilo, pronto, pega, um pega do outro. Isso é óbvio. Então é o seguinte, esportes coletivos, tá na cara que não dá pra fazer, né? É questão de lógica. Agora, tô sozinho andando na Transgrilo. Vai com Deus, filho. Tudo bem, não tem problema, né? Na academia, 6 pessoas, tudo bem, 200, pera aí, vamos ter que fechar. É uma questão puramente de lógica. O que está proibido, na verdade? Aglomeração. Aglomeração, seja onde for, na igreja, no culto, no restaurante, na farmácia, no supermercado, em qualquer lugar. Aglomerou, está passando. É isso. Simples quanto isso. E aqui estão colocadas todas, inclusive tem o decreto, vem com uma série de normas, de como tem que usar, onde se dá para tomar banho na academia ou não dá. É bom que vocês vão ver que vai estar na mídia já a partir para quarta-feira, acredito, que já esteja pronto. Como tem que fazer, se dá para tomar banho, se não dá para tomar banho, se isso, aquilo, está muito bem explicado. Tanto é que a gente demorou 4 horas para fazer esse documento. Portanto, para ler inteiro vai custar mais ou menos 1h30 e não é o tempo que o Luzardo me deu para falar aqui. Portanto, eu vou indo mais rápido porque tenho que falar as coisas mais importantes, né? O uso de máscara é obrigatório para clientes e trabalhadoras em todas as áreas. Em todas as áreas. O único lugar onde a gente não vai incomodar ninguém é o cara que está dentro de casa. Até por uma questão de direito, a gente não pode entrar na casa dos outros para ver se está com máscara. Mas fora de casa, em qualquer lugar, seja público ou privado, como é uma loja, como é um banco, tem que estar de máscara. Por quê? Porque a máscara que eu estou usando agora, nesse momento, não é para me proteger do Luzardo, que está aqui a 1,5 metro de mim. É para eu não contaminar o Luzardo. E a máscara que ele está usando é para não me contaminar a mim. Portanto, é uma enorme falta de respeito para com o próximo você não usar máscara. Porque ela muito mais protege o outro de mim do que me protege do outro. Então, quando a gente está usando a máscara na rua, nos ambientes assim, a gente está mostrando o respeito que a gente tem pelas pessoas. Podem ver que não mudou muita coisa. Ficou mais rígido. Né? O trabalhador que apresentar sintomas de contaminação pelo Covid deve buscar orientação médica. Né? Ficam liberadas as atividades da indústria, desde que obedeçam aqueles ditados, aquelas normas que já estamos, que era a grande preocupação da nossa indústria, do nosso comércio, né? Era a grande preocupação de que houvesse, só que tem que disponibilizar o álcool, tem que isso e aquilo. Mas até acho que aqueles que tinham medo atroz de que a gente viesse a fechar tudo, porque tudo não tem isso não, porque a gente deixou apenas uma maior rigidez do que diz para o contato. O vírus não vem que nem andorinha voando. Ele vem pelo contato físico. Então, se você tosse na mão e depois dá a mão para o outro, vai passar. Simples assim. Se você tossiu no braço, aí outro vem, pega no teu braço, leva o vírus com ele na mão. E assim vai. Portanto, é o contato físico que faz isso. Tá? E é isso que nós temos que cuidar. Nos órgãos públicos, todas as medidas são válidas também, inclusive em encontros de CIR, em todos os encontros que tivemos que fazer, nós vamos ter que nos cuidar para não haver contato físico. Tá? Como falei, ficam liberados os cultos religiosos, tanto missa quanto outros, desde que todos estejam cumprindo as normas de distanciamento e higiene pessoal, como é o álcool e as máscaras. É um monte de coisa, são 26 itens. Foi colocado um horário para os cultos, das 8 às 11, das 13h30 às 17 e depois das 19 às 21. Bom, esse é o dia inteiro, sim,
Mas é que, ao ser o dia inteiro, com horários, a gente pode fiscalizar. Se não tiver horário, não tem como fiscalizar. A única coisa que ficou estranha, e que não sei se deu tempo de corrigir, mas que na reunião de ontem a gente tentou corrigir, é que em algum lugar diz que ficaram proibidas as filas. E realmente, se ficarem, vai ter que ser corrigido isso no próximo decreto. Porque esse decreto vale até o dia 18 de agosto. Este que está aqui vai até dia 18 de agosto. São 14 dias a partir do dia 4. Tá? Muito bem. Então, as filas. Foi feita uma correção para que nos lugares onde houvesse fila, ela pudesse, e ocasionalmente houvesse uma fila, para que a fila ficasse a uma distância razoável um do outro, como vocês já estão fazendo, de certeza absoluta que a gente tem visto. Agora, esses dias na Caixa Econômica estava uma fila enorme e um estava amontoado no cangote do outro. Isso é perigoso. Se depois de 14 dias um desses da fila estiver entubado, dê graças a Deus que vai estar entubado, porque tem aquele outro que vai chegar e não vai poder entubar, porque tem outro entubado e ninguém vai desentubar o outro para entubar você. Entenderam? Esse é o perigo. Porque se a coisa chega num ponto desse, ninguém vai desentubar o outro para salvar você ou o seu parente. Por isso que eu digo que é importante que a gente se cuide. Porque é mais importante a gente saber que o quanto nós podemos cuidar de vocês, ou quanto a saúde pode cuidar de todos nós, tem um limite. Se esse limite for vencido rapidamente, a gente não tem o que fazer. Ficam proibida a realização de festas particulares em residências. Vai ser cuidado disso, gente. Porque depois de festas acontece uma enormidade de gente que vem parar no hospital. Ficam proibida a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos, como praças e ruas. Pelo mesmo motivo, o vírus passa pela aglomeração. O vírus passa de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa. Eu disse agora há pouco, não vem como uma andorinha voando. Permanecem vigentes todas as demais determinações já expedidas pelo Poder Executivo Municipal e pelo Estado de Santa Catarina, desde que não conflitantes com o que está estabelecido nesse decreto. Ou seja, não mudou nada para pior. Estamos mantendo a economia funcionante. Houve um prefeito por aí, não sei de que cidade que foi, que disse... E eu gostei muito da metáfora que ele usou. Me parece que é o Rafael Greca de Curitiba. Ele disse que saúde e economia são as duas asas do mesmo pássaro. Ele precisa das duas para voar. Então, vamos cuidar da saúde e vamos cuidar da economia para que nós todos possamos sobreviver a esta pandemia, que vai acabar. Vai chegar o dia em que nós vamos fazer piada dela, com certeza. Mas, por enquanto, nós não podemos fazer piada porque ela nos pega e nos mata.